minha gente? Estamos de volta aí para mais uma série de vídeos. Esse aqui agora é do capítulo 8, capítulo de ponteiros. Para muitos, o grande poder da linguagem C. Para outros tantos, o motivo pelo qual o C ele não é tão utilizado, né? Uma das coisas que pode tornar o código um pouco frágil, né? A utilização equivocada ou errada dos ponteiros. A gente vai fazer uma série de vídeos. Eu acho que em 3 a 4 vídeos a gente consegue encerrar todo o conteúdo, né? Dessas transparências. Não quer dizer que a gente está esgotando o assunto. Muito importante que vocês continuem com essa busca por conhecimento, né? Nos livros, na literatura, nos livros de referência, tá bom? É isso aí. Então, os ponteiros em C, na verdade, a gente vai utilizar uma espécie de variável especial, né? E os valores que ele armazena, na verdade, dessas variáveis especiais, elas armazenam endereços de memória de uma outra variável, né? Pode ser um ponteiro, inclusive, tá certo? Que é o que a gente chama de indireção. Então, a gente diz que o ponteiro ele referencia indiretamente um valor. Então, nesse caso aqui, a gente está trazendo um exemplo em que eu tenho uma declaração de um x, um inteiro x, e eu armazenei lá no endereço de memória onde o x está alocado, né, eu armazenei o valor 10, tá certo? E aí a gente criou uma variável do tipo ponteiro, ou seja, uma variável especial que guarda endereço de memória, que eu estou chamando de xptr. Um conselho interessante é que toda vez que a gente criar um ponteiro, a gente coloca essa designação de PTR, de pointer, né, no finalzinho do nome da variável. Então a gente entende que aquele xptr é o ponteiro para a variável x. E o que está armazenado nessa variável especial, chamada ponteiro? Está armazenado o endereço de memória que foi designado, que foi alocado para a variável x. Então esse 0022FF74 representa o endereço de memória que o x ocupa. E lá dentro desse endereço de memória, lá referenciado por esse endereço de memória, naqueles 4 bytes, a gente tem o valor 10 armazenado, tá certo? A gente vai caminhando devagar, depois vocês podem rever esses conceitos voltando o vídeo, né? Por isso que é interessante essa questão do vídeo. A gente pode rever esse conteúdo depois. Bom, então os ponteiros são, sem dúvida, das características mais poderosas de C. Ele permite simular a passagem de parâmetros por referência. Vamos fazer uma lembrança? Eu tenho passagem para funções, eu tenho passagem de parâmetro por valor, que é o que a gente faz normalmente, né, usualmente, onde eu crio uma cópia daquela variável e se dentro das funções eu faço a manipulação, a alteração daquela variável, eu não altero o valor original da variável, porque é uma cópia que foi passada para a função. A gente também viu que com vetores, quando eu passo um vetor para uma função, ali eu estou passando de fato uma referência de memória, né? O nome do vetor ele guarda em si o endereço de memória do primeiro byte, do primeiro elemento daquele vetor. Lembram? É isso aí. Então, com ponteiros eu também estou passando uma referência, tá? E aí, uma outra coisa que eu posso fazer com ponteiros é criar e manipular estruturas de dados dinamicamente. Posso fazer alocação de memória. Isso é uma das coisas que a gente vai ver no conjunto de vídeos que eu estou preparando para vocês. Tá certo? Em compensação, muitos estudantes comentam que é uma característica um pouco mais sofisticada, um pouquinho complicado de se entender, que demanda muito mais tempo de estudo e treino, né? Então, o que a gente precisa fazer é treinar, estudar para usar ponteiro. Saiu uma reportagem agora recente dizendo que C, nesse período aí de quarentena, tornou-se de novo uma das principais linguagens procuradas para o estudante que está procurando a primeira linguagem. Isso é uma coisa interessante para a gente, porque mantém esse nosso estudo mais vivo do que nunca, né? Afinal de contas, depois de estudar, a gente vai querer conseguir um emprego, né? Trabalhando dentro daquilo que a gente está estudando. Tranquilo, a gente trouxe aqui um código. Esse código ele tem a declaração de um inteiro x, aqui ó, um inteiro x. Eu tenho a declaração de um ponteiro para um x. Veja, na declaração é muito importante a gente entender que o ponteiro é uma variável especial, mas ela tem relação com um determinado tipo. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou chamando de xptr, eu estou declarando a variável colocando esse asterisco na frente. Depois a gente vai falar nesse asterisco. Aqui, o que eu estou dizendo? Que o xptr
é uma variável especial de ponteiro, que ela vai apontar para um inteiro. Até aqui nessa linha, onde eu estou apontando com o cursor, eu não tenho nenhuma atribuição para esse ponteiro. Ele não está guardando nenhum endereço de memória, tá certo? Mas na terceira linha, XPTR, então preste atenção aqui, um detalhe importante. Asterisco XPTR é a declaração do ponteiro, para inteiro. XPTR é quando eu quero utilizar como uma variável. Então eu estou atribuindo para XPTR, a variável especial que guarda endereço de memória, E comercial X. Ora, mas o que faz o E comercial na frente de uma variável? O E comercial retorna o endereço de memória do primeiro byte daquela variável. Então, sendo essa variável do tipo inteiro, eu ocupo 4 bytes. Sendo 4 bytes, eu estou passando para a variável XPTR, que é uma variável do tipo ponteiro, o endereço de memória da variável X. Olha que interessante. A partir daí, eu posso manipular os valores que X armazena, tanto pela variável X, como a gente já viu, quanto pelo endereço de memória que está guardado em XPTR. E aí a gente vai ver as maneiras de fazer isso. Nesse primeiro printf aqui eu tenho a impressão do valor de x. Tá vendo? Percentual D, imprime aqui um inteiro, né? Imprime o valor de x. Aqui ó, eu já tenho um %p. Aqui é um endereço de memória em hexadecimal. Tá certo? Se tiver esquecido, dá uma olhada lá nos primeiros vídeos, lá na relação desses parâmetros posicionais aqui do printf e do scanf. E aqui eu estou passando o E comercial X. Aqui eu estou passando o endereço de memória. Qual é o endereço de memória que X está ocupando? Né? Obviamente, cada um vai entregar um valor diferente, né? Depende do sistema operacional, depende de como o meu código foi alocado na memória. Nesse outro ponto aqui, olha que coisa interessante. Eu estou passando aqui como parâmetro posicional percentual D. E aí eu estou usando de novo o asterisco XPTR. Esse asterisco vai dar muito o que falar. Eu tenho uma certa angústia do autor da linguagem C de ele ter usado o asterisco para tantas funções, né? Esse asterisco ele faz o produto, ele serve para declarar um ponteiro e ele serve também para fazer referência ao valor armazenado naquele endereço que aquela variável ponteiro está guardando. Então, olha só, vou repetir. Quando eu estou querendo usar o ponteiro para acessar o valor armazenado no endereço de memória, aí eu uso XPTR, ó, asterisco XPTR. É o mesmo resultado do X. Tá entendendo? Então, o que ele está fazendo? Eu estou dizendo que eu quero saber, eu quero receber nessa função printf o valor armazenado no endereço de memória que o ponteiro XPTR armazena. Olha que legal. Tá certo? E aí, quando eu imprimo ó, percentual P, o XPTR sem um asterisco, aí eu estou imprimindo o valor que está armazenado nessa variável XPTR. Então a gente para um pouquinho, volta de novo o vídeo e analisa cada conceito que eu estou falando aqui. Mas uma coisa que eu falei também é que o XPTR, o ponteiro, os ponteiros, eles são variáveis especiais, mas são variáveis, eles também ocupam endereço de memória, assim como os vetores, assim como as funções. Então, E comercial XPTR, o que vai retornar? Vai retornar um endereço de memória onde aquela variável ponteiro está alocada. Então, é uma coisa interessante, né? Então, uma variável, ela está alocada num espaço de memória, que tem um endereço. E comercial XPTR retorna esse endereço. Tá certo? Legal, vamos ver esse código funcionando? Então, eu estou trazendo aqui o código para o Dev C++, estou usando agora o Dev C++. O OnlineDB estava me causando um atraso muito grande. Às vezes minha internet não estava muito boa e ele estava travando, né, para compilar. Então estou trazendo aqui o código, né? A gente vai rodar esse código e meu interesse aqui é ver os valores que estão armazenados em x, o endereço de memória da variável x, o valor que está armazenado no ponteiro de x, né, no ponteiro de inteiro, e qual é o endereço que esse ponteiro ocupa na memória, né? Qual é o endereço de memória que ele está ocupando, tá certo? Então vamos executar aqui.
E está aqui o nosso resultado. X igual a 10. O endereço de x é o 0060FF24. Percebe que é exatamente o valor que está armazenado no ponteiro XPTR. Ó, porque o XPTR recebeu aqui, ó, na linha o endereço de memória de x. Depois eu imprimo o endereço de memória que está armazenado, né? Onde o endereço de memória onde o XPTR está armazenado, olha, 0060FF20. Que interessante, hein? Tá bom? Vamos continuar. A gente já volta. Então é importante observar que asterisco XPTR corresponde ao conteúdo da variável x. E também ele vai servir para a gente declarar um ponteiro para uma variável. Aí a gente vai ter que acostumar com o uso do asterisco. Não é a primeira vez que a gente vai utilizar esse asterisco aí, que a gente vai ter que se acostumar com ele. Ele serve para produto, ele serve para declarar um ponteiro, ele serve para acessar o valor que está armazenado ali naquele endereço de memória, né? Vai ter mais um outro uso que eu vou apresentar para vocês mais para frente. XPTR é a própria variável ponteiro especial, né? Variável especial ponteiro. Corresponde ao endereço de memória da variável x. Então ele armazena o endereço de memória. E o e-comercial XPTR corresponde ao endereço de memória dessa variável especial chamada XPTR. Tá bom? Vamos devagarzinho, né? Vamos devagar. Esse é o resultado no momento que eu fiz a transparência, né? No caso de vocês também vai dar endereços diferentes, mas esse aqui, ó, o endereço de x e o endereço que o XPTR está armazenando, eles têm que ser iguais, tá bom? Bom, e aí tem mais advertências para a gente, né? A gente não pode esquecer de atribuir um valor para o ponteiro antes de utilizá-lo, senão pode dar um erro inesperado, né? Depende de cada compilador, mas é fundamental que a gente entenda isso. Declarei, atribuí um valor e depois eu utilizo, né? Falando do ponteiro. Agora a gente vai tratar de um assunto interessante, né? Olha só, também interessante, né? Mais interessante ainda. Eu não tenho limites para as indireções, né? Um ponteiro pode apontar para outro ponteiro. Uma vez que o ponteiro é uma variável especial que armazena um endereço de memória, então, obviamente, eu posso receber o endereço de memória de um outro ponteiro. Então, olha esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho a variável x, né, permanece, tem um valor 10 armazenado, e esse endereço de memória de x, ele é o endereço 0022FF74. É o endereço aqui que a gente está utilizando. Ele foi armazenado no ponteiro para x, no XPTR. Essa variável XPTR, uma variável especial que armazena um endereço de memória, também está ocupando um espaço de memória. Então ele também tem um endereço. E aí, nesse caso, eu estou declarando um outro ponteiro, que é o YPTR, cujo valor que ele armazena é o valor da variável XPTR, que é um ponteiro também. Olha que legal. Então, YPTR está apontando para um ponteiro que aponta para uma variável. E aí a gente não tem limites para essas indireções, né? Ponteiro para ponteiro, ponteiro para ponteiro. A gente pode construir várias estruturas muito interessantes em ser usando essas indireções, tá bom? Eu estou trazendo aqui um código e esse código eu vou precisar chamar a atenção de vocês mais uma vez para os asterísticos. Então vamos voltar aqui, lembrando, né? Esse asterisco na frente da variável indica que eu estou declarando um ponteiro para um inteiro. Int asterisco XPTR, XPTR é um ponteiro para um inteiro. Tá bom? Asterístico YPTR é a declaração de um ponteiro para ponteiro de inteiro. Então tem que tomar muito cuidado. Asterístico na declaração, ele vai relacionar esse ponteiro, dizendo que ele é um ponteiro que aponta para um ponteiro. Mas não é um ponteiro qualquer, é um ponteiro de inteiros. E finalmente a variável x igual a 10. Né, do tipo inteiro também. Aí olha só que interessante. O XPTR, o ponteiro para inteiro, ele recebe o endereço de memória de x. Isso é igual ao que a gente já tinha feito. E o YPTR recebe o endereço de memória desse ponteiro anterior. Beleza? Então a gente tem aqui a dupla indireção. YPTR aponta para XPTR, XPTR aponta para a variável x. Tá? Essa parte aí que está no meio foi suprimida, é igual ao anterior. E aí vem uma coisa bem interessante de novo. Eu estou usando agora ó, asterístico YPTR. O que eu quero com isso? Eu quero
fazer com que o valor que está armazenado na terceira indireção seja impresso. Então dá para perceber aí, né, dá para ter uma ideia que eu estou usando exatamente nesse printf o valor de x, porque aqui eu estou usando um percentual d, uma pista, né, para vocês descobrirem, mas tem que entender aqui. Então yptr ele aponta para xptr, que aponta para x. E aí eu quero o valor que está armazenado em x. Estou usando aqui um percentual d. Depois eu estou usando, ó, asterisco yptr. Aqui é o valor que yptr está armazenando. Nesse caso aqui, como é uma indireção de ponteiro, aí eu estou armazenando um endereço de memória. E esse endereço de memória vai ser impresso aqui através do percentual P. Mas que endereço de memória yptr está armazenando? Ele está armazenando o endereço de memória de xptr. Vai devagar, dá um pause, volta para analisar quem é yptr, o que ele armazena, quem é xptr, o que ele armazena, quem é x e qual é o endereço de memória de x. Bom, nessa outra linha aqui, ó, eu estou imprimindo o yptr. O que é o yptr? É a própria variável que ele está armazenando. Então também aqui é um ponteiro, tá certo? Também aqui é um ponteiro. E nesse caso, yptr é o endereço de memória de xptr. Nesse último caso aqui, ó, o percentual P vai imprimir o endereço de memória e aqui eu estou trabalhando com o yptr, o e comercial na frente, ou seja, se yptr é um ponteiro, ocupa um espaço de memória. Yptr, e comercial yptr, então vai me retornar o endereço de memória da variável especial ponteiro yptr. Tudo bem? Vamos dar uma calmadinha, vamos fazer esse código funcionar. Então, a saída desse programa é x é igual a 10. E comercial x, eu estou trazendo o endereço de memória de x, 0022FF74. Se eu fizer asterisco xptr, né, lembra que o xptr lá, ele recebeu esse endereço de memória de x, asterisco xptr me dá o valor que está armazenado em x, o valor que está sendo armazenado por onde esse ponteiro está apontando. E xptr? Xptr imprime o próprio endereço de memória, né? 0022FF74, aqui, ó, o próprio endereço de memória. E comercial xptr, ele vai me retornar o endereço de memória do primeiro byte onde o ponteiro está armazenado. Então 0022FF70 é o endereço de memória do xptr, é onde ele está armazenado. E eu venho aqui, ó, fazer a dupla indireção asterisco yptr, vai me dar o valor 10. Então, o valor 10 pode ser acessado através de x, através de asterisco xptr ou através de asterisco yptr. Tudo bem? O asterisco yptr, eu não sei se eu cometi um engano na outra explicação, mas o asterisco yptr, ele vai me trazer o valor que está armazenado no próximo ponteiro. Então, eu acho que eu me equivoquei ali na outra explicação. Então, deixando bem claro, asterisco yptr, né, é o valor que está armazenado no ponteiro para onde eu aponto. Então, 0022FF74 é o valor que está armazenado em xptr. Tudo bem? Depois eu vou imprimir o yptr, que é o endereço de memória de xptr, e o e comercial yptr vai me retornar o endereço de memória onde esse ponteiro da dupla indireção está armazenado. Eu vou parar esse vídeo aqui nesse momento, é isso mesmo, vou parar aqui nesse momento para a gente dar uma acalmada, vou passar, tenha já as minhas avaliações, a gente vai ter que rever bastante, vocês vão ter que rever bastante essa transparência, porque esse uso aí de asteriscos, ele infelizmente, né, o asterisco tem muitas utilizações aí, muitos usos, e esses usos eles podem fazer a gente se confundir um pouquinho, tá bom? Então, foco nesse vídeo e mãos à obra lá nos exercícios que eu passei, tá certo? Um grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.